Por alguns domingos eu tenho falado aos irmãos sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 11. Eu tenho falado sobre questão, ou respondendo a uma pergunta: por que nós sofremos? Por que nós passamos por tribulações? E falei inicialmente a respeito de que o Senhor Deus é bendito, porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece a isto. Falei também do chamado de Paulo como um homem de Deus, um homem que viveu experiências tremendamente marcantes, embora não exclusivas, mas que viveu muito em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Semana retrasada eu falei sobre o fato de que Deus é bendito porque Ele nos consola. E hoje eu quero ler e falar sobre os versos 5 a 7. Eu convido os irmãos a acompanharem esta passagem, 2 Coríntios, capítulo 1, os versos 5 a 7, mas falar pensando no seguinte: consolados para consolar. Nós lemos assim: pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É muito instrutivo pensarmos a esse respeito, que Deus nos chamou para sermos consolados por Ele, mas para que possamos ser instrumentos dEle, ou sejamos instrumentos dEle para consolar outras pessoas. Nosso irmão Paulinho tocou inicialmente um hino que ele é muito usado para ênfases evangelísticas, mas esse hino foi escrito por um cristão e talvez a ideia dele não tenha sido necessariamente um apelo a pessoas não convertidas, mas a nós mesmos cristãos que conhecemos a graça de Deus. Com paciência Ele está esperando hoje por ti e por mim. Ó, não desprezes a quem convidando, convida a ti e a mim. É um chamado realmente ao arrependimento. Mas eu queria trazê-lo para nós aqui em termos de pensar que é um chamado também para nós estarmos sempre ao lado de Cristo e aprender do Senhor Deus. Todos nós passamos por tribulações. Certamente esta semana você passou por algum problema difícil, você enfrentou um momento duro na sua vida. Talvez não, mas você passou e passa por tribulações. Você já parou para perguntar o seguinte: o que o Senhor Deus quer que eu aprenda com essa tribulação, com essa angústia? O que Ele quer que eu aprenda passando por um momento assim? Permita-me, o diácono Paulo, agora há pouco, eu falei para ele que eu não estou muito bem hoje emocionalmente. É um momento, daqui a pouco passa, vai embora e pronto. Mas não há nada físico, é puramente emocional. E ele perguntou se eu sou ansioso. Não, eu não sou. Eu não tenho problema de ansiedade, mas tenho outros problemas, naturalmente. Então, o que eu quero passar aos irmãos é isto, né? Por que Deus permite que você passe por momentos assim ou daquele jeito na sua vida? Você passa por momentos difíceis. Uns são leves, outros, você sabe como que são desgastantes, não é mesmo? Mas o que é que Deus está querendo ensinar a você nesses momentos?
Por isso é que eu quero falar hoje sobre consolados para consolar. E eu gostaria que você pensasse assim, da seguinte maneira: você só pode consolar alguém quando você também sabe o que é ser consolado por Deus. Disse aos irmãos num desses domingos, que às vezes as pessoas chegam para você na boa vontade e dizem assim: olha, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Você sabe o que é isso, você passou por isso, mas a sua reação não é a mesma da pessoa. E às vezes, naquele afã de querer ajudar, nós não ajudamos. O que eu quero passar aos irmãos é que experiências são pessoais, sofrimentos são pessoais, mas Deus nos ensina, através deles, a descansar no Senhor e sermos instrumentos do Senhor para consolar outras pessoas. Às vezes não são palavras, um gesto, um abraço, um olhar, um aperto de mão, o ombro para que alguém recline a cabeça. Você consola muito mais às vezes do que palavras. Nós somos chamados realmente para sofrer. Há um aspecto do nosso chamado como filhos de Deus em que nós sofremos, mas sofremos por causa de e por amor a Cristo. E essa é uma lição tremendamente preciosa. Muitas vezes nós sofremos em nossa vida, não é porque nós estamos realmente expressando o nosso amor a Deus, mas a nossa desobediência a Deus. Toda a experiência que Davi passou em sua vida, muitas experiências foram por desobediência a Deus. Foram porque ele não foi um servo naquela ocasião, naquele momento, obediente à palavra de Deus. Então, muito sofrimento que nós passamos é porque nós desobedecemos a Deus. Nós não andamos em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas nós aprendemos com eles. Mas Paulo começa falando dos sofrimentos de Cristo. Ele diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu quero aqui realmente pensar com os irmãos nesse sentido. Quando Paulo fala dos sofrimentos de Cristo, ele está deixando bem claro para nós uma coisa: os sofrimentos de Cristo não são semelhantes ao nosso. Nós sofremos por causa do pecado, nós sofremos por causa da nossa desobediência a Deus, nós sofremos por amor a Cristo, por causa do Evangelho, mas Cristo não sofreu por algum pecado que ele tenha cometido em sua vida. Cristo não sofreu porque ele desobedeceu a Deus, ele sofreu por nós, para nós, por amor a nós. É muito diferente o sofrimento de Cristo Jesus. Nós lemos assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Os sofrimentos de Cristo, embora muito mais intensos do que os nossos, foram por amor a nós. Foram porque Ele ama você. E Ele é o Consolador. O profeta Isaías diz assim: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós lemos, eu vou citar esse versículo mais à frente, mas quero só mencionar agora, Paulo fala que uma das bênçãos da justificação pela fé em Cristo é a paz. Mas é interessante que o profeta Isaías, já muito tempo antes, séculos antes, havia dito que a paz que nós temos, a paz que nós desfrutamos, ela veio a nós a recebemos por causa da morte de Cristo Jesus, porque Ele sofreu em nosso lugar. Ele passou o que nós nunca poderíamos passar, sofrer o desagrado de Deus em toda a sua plenitude, mas Ele o fez por amor a nós.
Essa expressão que o profeta Isaías diz, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, dá a ideia de que ele foi triturado em nosso lugar. É como que se ele tivesse realmente passado por um processo de sofrimento intenso, que de fato aconteceu, mas por amor a nós, por amor a você. A paz que você tem em Cristo, a paz que você desfruta na sua vida, não é mérito seu, não é esforço seu, é graça de Deus, é a bondade de Deus. Os sofrimentos de Cristo foram em nosso lugar. O apóstolo Pedro cita a passagem de Isaías, séculos depois, dizendo assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O apóstolo Pedro, ele faz uma associação aqui muito estreita e muito significativa. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, voluntariamente. Ele sofreu em nosso lugar. E no momento mais cruento da sua vida, ali na cruz do Calvário, ele sofreu inclusive o abandono de Deus. Mas Deus o consolou a si mesmo com vitórias sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, e que nós recebemos bênçãos de Deus maravilhosas em nossa vida. O profeta Isaías disse assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Doenças não no sentido físico, mas é exatamente o fato de nós vivermos no pecado. A nossa vida contra o pecado é algo realmente terrível. Se nós atentássemos para aquilo que Cristo sofreu, para nos libertar da ira de Deus, nós haveríamos de amar muito mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas atentem que Pedro disse que Ele sofreu por nós, levando sobre si os nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. Talvez essa seja uma batalha que nem sempre nós estamos atentos, a batalha contra o pecado, a luta contra o pecado. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que essa é uma luta tão grave, é uma luta tão tensa, e ela ocorre dentro de nós. Por um lado, você quer fazer a vontade de Deus, você deseja, anseia fazer a vontade de Deus, mas por outro lado, você tem a sua natureza pecaminosa, ela inclina você para o pecado, ela arrasta você para o pecado, e nós não podemos esquecer que Paulo está falando de uma batalha intensa, que ela ocorre dentro de nós. É a questão de fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. É a questão de obedecer a Deus ou obedecer às nossas inclinações pecaminosas. E Paulo termina o capítulo 5 dizendo: mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, morreram para o pecado, e a vida agora é vivida para a glória de Deus. Mas uma coisa extraordinária para nós, e eu já fiz menção disso para os irmãos, é que os sofrimentos de Cristo nos trazem paz. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de pensar nesse versículo, porque Paulo está trazendo para nós uma ideia maravilhosa, uma verdade preciosa. A paz que nós temos não é uma paz que o mundo dá. O mundo não tem paz, o mundo não pode dar paz, mas Jesus nos dá esta paz. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus nos declara pessoas santas. Ele nos vê em Cristo, Ele nos vê e sabe que nós somos pecadores, mas Ele nos vê através de Cristo. Sabe, amados, uma das coisas mais maravilhosas é que Deus olha para nós e sabe que somos pecadores, mas Ele não concentra o olhar dele em nós, em você, Ele concentra em Cristo, e Ele vê você, é como se você estivesse atrás de Cristo.
no sentido de que a obra de Jesus ali na cruz aplacou a ira de Deus. Deus transformou a sua vida e Deus deu a você a paz. Que coisa maravilhosa é esta? Que bênção extraordinária é esta? Mas o profeta Isaías diz uma coisa interessante: todo o sofrimento de Cristo Jesus foi de acordo com a vontade de Deus. Dá-nos a impressão de que Deus parece que tem prazer em fazer o seu filho sofrer. Não, não é isto. Mas é que o único meio de nós sermos feitos filhos de Deus é pelo seu Filho. O profeta Isaías disse assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Todo o sofrimento de Jesus foi por amor a nós, porque ele foi consolado por Deus e ele nos consola. Então, por isso é que nós podemos dizer que nós somos consolados para poder consolar. Uma das coisas que normalmente o cristão faz é achar que só ele sofre. Todo o sofrimento veio só para ele, só ele que sofre, ninguém passa por uma situação igual a dele. É um ledo engano esse nosso, é um terrível engano esse nosso. Há irmãos, há irmãs que sofrem muito mais do que nós podemos pensar. Há pessoas que sofrem muito mais do que nós podemos imaginar. Ontem eu e a Maria, à noite, nós assistimos um filme em casa. Agora eu esqueci o nome do filme. Mas um filme tremendamente interessante que fala de um jovem, é uma história real mesmo, um jovem na Índia, que ele vai para a faculdade, ali ele conhece uma moça e ele se apaixona pela moça enquanto estivermos juntos, é o nome do filme. A moça também se apaixona por ele, só que a moça tem câncer. Depois, a moça fala para ele, e o rapaz assume um compromisso, fica noivo com ela, mesmo assim, há um momento em que a moça ela é curada do câncer, mas depois ele volta e ela vem a falecer. Por que tanto sofrimento na vida de uma pessoa? Nós poderíamos pensar assim, mas por que o jovem continuou com ela, sabendo que o problema dela era grave, era sério demais? O que eu quero passar é que nós somos chamados a sofrer. E a gente às vezes fala do sofrimento de uma outra pessoa, querendo comparar com o nosso. Não. Nós somos chamados para sofrer, sim, mas por amor a Cristo, por causa de Cristo. E muitas vezes nós sofremos em nossa vida, não é por pecado que nós cometemos. Sofremos por situações adversas, sofremos por momentos difíceis, por perda de pessoas queridas, amadas. Coisas que você falou, não, mas eu não pequei nesse sentido. Não, e não pecou mesmo, mas você sofre. Mas no sofrimento, Deus nos ensina lições tremendamente maravilhosas. Por quê? Porque nós experimentamos o consolo de Deus e Deus nos usa para consolarmos outras pessoas. É bem provável que o apóstolo Paulo estivesse falando aos coríntios, os problemas de vocês, os sofrimentos de vocês, provavelmente são causados por quê? Porque há divisões na igreja. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e com isso a igreja está dividida. Nenhum grupo ali era mais espiritual que o outro, todos estavam em pecado, todos estavam andando fora da palavra de Deus. Havia, portanto, divisão na igreja, havia facções na igreja.
A igreja de Corinto não era uma igreja madura na fé, é uma igreja que sofreu o problema da unidade. Paulo gasta 4 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 4, tratando da unidade. E ele fala: vocês são imaturos na fé, vocês não cresceram na fé, vocês não amadureceram na fé, vocês já são crentes há tanto tempo, mas vocês ainda não são maduros na fé. Vocês estão sofrendo por causa disso, por imaturidade cristã, por imaturidade da palavra de Deus. Por outro lado, Paulo sofria por amor a Cristo, por causa de Cristo. Mas Paulo está dizendo que Deus tem os seus propósitos em todos esses sofrimentos, tanto os de Paulo quanto os da igreja de Corinto. Por isso Paulo está dizendo: Deus tem propósitos realmente maravilhosos e extraordinários. Os sofrimentos são pessoais, mas não são exclusivos. Nós lemos uma passagem aqui que Tiago diz assim, não? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante Paulo dizer: vocês são felizes quando vocês passam por provações. Mas por que Tiago fala isto? Porque ela produz na nossa vida maturidade cristã. Ela produz na nossa vida um alicerce sólido na palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos atentar para isto. Sofrimentos são pessoais, mas não são exclusivos. Não é só você que sofre. Há irmãos que sofrem muito mais do que nós, às vezes. Pedro disse assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que nós somos atribulados? Por quê? E essa pergunta não é como que tirando satisfação com Deus, mas é querer compreender o propósito de Deus. Buscando uma orientação, uma direção de Deus em nossa vida. Por que você passa por tribulações em sua vida? Deus tem os seus propósitos e eles são soberanos. Mas atente para o verso 6, o que Paulo diz: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Quando eu estava estudando esse texto, eu pensei em parar nele e falar só sobre ele, mas eu falei: não, eu quero seguir o meu propósito aqui. Mas atentem para o que Paulo diz aqui, para o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Por que é que nós somos atribulados? A resposta bíblica é para a consolação e salvação de vocês. Salvação aqui não é questão da vida eterna, mas é a libertação de um determinado momento. É você passar por um momento difícil em sua vida. Salvação não tem nada a ver com a vida eterna em Cristo, mas é a ideia de Deus libertar você de um momento, Deus fortalecer você no momento. Então você é atribulado para que você ajude outras pessoas a serem firmes em meio às tribulações. É para que você ajude a fortalecer alguém quando esse alguém passa por um momento difícil em sua vida. É muito interessante Paulo ainda dizer que Deus nos dá paciência para suportarmos as aflições pelas quais nós estamos passando. Sofrimentos é algo realmente difícil para nós entender, mas nós precisamos realmente compreender uma coisa maravilhosa. Através dos sofrimentos nós revelamos Cristo Jesus.
nós manifestamos Cristo Jesus. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, porque a sua vida também, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Nós sofremos, mas através do nosso sofrimento nós estamos dizendo ao mundo que nós cremos em Cristo. Quando você lê algum livro sobre a história dos mártires do cristianismo, uma das coisas mais interessantes é que os mártires, quando morriam, eles provocavam, no bom sentido, as pessoas que os perseguiam. Deixe-me dar um exemplo bíblico disso aqui. Você se lembra da morte de Estevão. Você se lembra de que Saulo estava ali e Saulo deu o voto dele favorável à morte de Estevão. Saulo odiava a igreja, odiava a Deus. Saulo perseguiu a igreja. Mas quando Estevão estava morrendo, ele faz o quê? Senhor, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho maravilhosa a maneira como Lucas diz, e Estevão adormeceu. A morte é muito triste, mas para aquele que morre em Cristo, ele fecha os olhos para este mundo e abre no paraíso. Enquanto nós aqui lamentamos no sentido de chorar a morte de um ente querido, aquela pessoa que morre em Cristo está no paraíso, descansando em Cristo Jesus. Nós lamentamos a perda, sofremos a perda, choramos a perda, o que é natural, porque são pessoas queridas de nós. Mas o irmão ou a irmã que fecha os seus olhos, que adormece neste mundo, acorda no paraíso. Mas olha que coisa interessante. Aquilo perturbou Saulo. Despertou nele uma ira maior ainda. Mas Saulo saiu de Jerusalém para Damasco e ele chega em Damasco um novo homem. Este homem que está escrevendo, nós sofremos por amor a Cristo, somos perseguidos por amor a Cristo e somos consolados por Deus para consolarmos as pessoas. Quando Paulo disse somos atribulados, ele não está colocando assim, pode ser e pode não ser. Não, nós somos atribulados, nós passamos por problemas. E Paulo está falando aqui que há dois tipos de problemas, aquelas angústias interiores e aquelas angústias exteriores. As angústias exteriores são aquelas tribulações que nós passamos como resultado da nossa integridade na palavra de Deus. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. É aquela angústia que Paulo, ou melhor, aqui quem fala é Pedro, mas é aquela angústia que vem de fora para dentro porque você faz o que é correto, você faz o que é certo. E como é difícil em nosso país, hoje, você fazer o certo. Esse tal de politicamente correto tem corrompido costumes. Nós temos princípios da palavra de Deus, princípios imutáveis. Nós não podemos abrir mão deles em hipótese alguma ou sob hipótese alguma. Não existe para o cristão o politicamente correto. Ou é verdade ou é mentira, ou é certo ou é errado. Mas nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Pedro está dizendo aos seus leitores e a nós, quem há de maltratar vocês se vocês praticarem o bem? Mas ainda que maltratem vocês, não deixem de ser fiéis a Deus. Permaneçam sendo fiéis a Deus. E esses leitores aos quais Pedro escreveu estavam sendo perseguidos por causa da fé.
Não era uma perseguição política, era uma perseguição puramente religiosa. Muitos estavam perdendo seus bens, segundo a história, até mesmo alguns estavam sendo sacrificados. E Pedro diz, mas não deixem de fazer o bem, continuem fazendo o bem. Mas há aquelas angústias interiores. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É aquela luta, e agora o que eu faço? E agora como que eu vou agir? Fazendo sempre o que é bíblico, fazendo sempre o que é correto. Não vamos nos iludir, nós somos pressionados muitas vezes para fazer o que Deus não nos ensina a fazer. Mas entre ser pressionados e fazer há uma diferença enorme. Por isso é que nós somos chamados a viver na prática do bem, que glorifica a Deus e exalta a Deus. Mas é interessante que Paulo está dizendo aos Coríntios, as angústias pelas quais eu tenho passado, eu tenho experimentado o consolo de Deus, e Deus está me usando para consolar vocês. Esta é uma das coisas mais extraordinárias na nossa vida. Não é bom passar por sofrimentos, mas sabem, eles nos ajudam. Não busque sofrimentos, mas que eles sejam consequências da nossa vida de temor a Deus, de obediência à palavra do Senhor. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Nós passamos, sim, amados, por tribulações. E como Paulo diz aqui, muitas vezes nós somos desgastados por elas. Mas Deus nos fortalece. Deus renova as nossas forças. Deus restaura a nossa força nele. Você não precisa passar pelos mesmos sofrimentos de outra pessoa, mas Deus usa você para consolar aquela pessoa. Deus usa você para fortalecer aquela pessoa. Nós somos confortados. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. A ideia de confortar é que todo o conforto que você precisa, Deus te dá. E Deus alivia o seu fardo. Deus carrega com você o seu fardo. Se o Senhor Deus não tivesse fortalecido Saulo, ou melhor, Paulo, o servo do Senhor teria sucumbido diante de tantas tribulações. Se o Senhor não fortalecesse você naqueles momentos difíceis, você não seria vencedor. Você não venceria a batalha. Passar por tribulações, nós passamos sim. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Como é que nós podemos consolar, confortar os nossos irmãos? Eu quero pensar apenas nessas três aqui. Seja sensível para com as necessidades do seu irmão, da sua irmã. Essa sensibilidade não é você ser conivente com o pecado, não. Mas é você
reagir de uma forma em que o consolo é dado. Aquilo que é chamado de uma empatia para com a pessoa. Às vezes o que a pessoa menos precisa é uma crítica. O contexto é outro, a situação é outra, mas eu quero apenas ilustrar com isto. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta cabisbaixo, derrotado. O que ele queria era apenas ser considerado como um trabalhador do seu pai. Ele nem vê o pai ao longe, é o pai quem o vê, o pai corre para ele, o pai o abraça, o pai manda que ele fosse tomar um banho, trocar de roupa, o pai dá uma festa para ele, mas não há uma crítica do pai, nenhuma. Não precisava. O arrependimento do filho já era uma repreensão para ele. O que ele precisava era exatamente o que o pai fez por ele. Às vezes você vai consolar alguém e falar, mas você está sofrendo isso por causa daquilo. Você está passando isso porque você fez isso, lembra? Às vezes coisas de não sei quantos anos atrás. Não. A sensibilidade que eu estou falando aqui é aquela em que você dá o seu ombro, você dá a sua destra, você está ali com a pessoa. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas uma segunda maneira é carregar o fardo com a pessoa. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando Paulo diz, vocês que são espirituais, ele não está dizendo, vocês são mais crentes do que aquele outro irmão que cometeu um pecado. Não é isto. Mas vocês que são mais firmes na palavra, ajudem o irmão ou a irmã que cometeu uma falta. Volto a dizer, não é ser conivente com o pecado, mas é ajudar o irmão, a irmã, a caminhar para que seja vitorioso ou vitoriosa naquele momento da sua vida, naquele instante da sua vida. Você é consolado por Deus. E Deus usa você para consolar outras pessoas. Às vezes o silêncio nosso, ele ajuda muito mais do que qualquer palavra. E isso é um desafio para nós. Porque nós sempre queremos dizer alguma coisa e às vezes o melhor que podemos fazer é dar o ombros. Não dar de ombros, dar o ombro à pessoa. Deus nos consola para que nós consolemos outros. Há aqueles irmãos fracos na fé, vamos ajudá-los a crescer no amadurecimento da fé. Há aqueles irmãos que têm medo, vamos ajudá-los a serem fortes na fé, vencerem o medo. Há aqueles irmãos que perdem a esperança, vamos ajudá-los a ter esperança em Deus. Há aqueles irmãos que atravessam por situações adversas, vamos ajudá-los a atravessar esses momentos. Como que isto é gostoso, como que isto é bom. Quando eu digo aos irmãos, às vezes nós falamos palavras que não deveríamos falar, permita-me um fato que aconteceu com a Maria e comigo. Entre a Thaís e a Juliana, a Maria teve um aborto e era um menino, 4 meses, e vários colegas meus não falaram nada para mim, foi a melhor coisa, mas teve um colega que tentou solidarizar-se comigo e me estragou. Eu passei momentos difíceis naquela época ali, porque eu preferia não ouvir nada, eu queria não ouvir nada. Um colega meu, inclusive, chegou para falar alguma coisa, eu pedi para ele, fica quieto. E ele entendeu perfeitamente, ele me deu o ombro naquela ocasião ali.
foi muito mais significativo para mim do que uma palavra que eu não gostaria, naquela ocasião, de ouvir. O que eu quero dizer aos irmãos, de nós sermos realmente assim, pessoas sensíveis a isto. Nem sempre falar é tudo. Olhar, dar a mão, dar o ombro, fala muito mais, ajuda muito mais. Isso nos fortalece. E isso nos firma em Cristo Jesus. Todos nós passamos por tribulações, sim. Você não é exceção. Não somos exceções. Mas você não é o único que passa por elas. Então não olhe para você tendo dó de você. Só eu, não. Há irmãos, há irmãs que passam por situações muito mais difíceis que você. Mas irmãos que venceram e vencem. E se você está passando por alguma tribulação, Deus está consolando você. Deus está fortalecendo você. E amanhã você poderá consolar um irmão, uma irmã. Por isso, muitas vezes, nós passamos por tribulações. E passar por tribulações, embora não seja simples, não seja fácil, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, nos firma mais ainda no amor de Deus. E nós crescemos, e nós somos cristãos mais maduros. Se você está passando por tribulações, pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isto? Mas agradeça também a Deus. Porque se Ele está permitindo você passar por tribulações, é porque você é filho dEle. E Ele vai ajudar você, Ele vai fortalecer você, para que você fortaleça outros. E nós somente podemos consolar quando nós aprendemos a ser consolados por Deus. Isto fala da nossa comunhão com o Senhor, da nossa dependência do Senhor. Você tem sido consolado por Deus? Deus tem usado você para consolar irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis. Que cada um de nós seja um instrumento do Senhor. Cada um de nós aprenda a ser consolado por Deus para poder consolar outros irmãos. Que Deus assim nos abençoe.